Boa tarde, pessoal. A gente está aqui com o Márcio, da Embrastec, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a aplicação e as especificações de DPS, né? De acordo com as normas, as normativas 5410 e a 5419. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. E queria agradecer aí o convite para a participação. Achei excelente. Ontem assisti todas as palestras, muito boas. E a gente vai complementar algumas coisas que foram faladas ontem a respeito de DPS e de proteção. Tá tranquilo, a gente agradece aí a participação, né, da Embrastec. Pode ficar à vontade aí para iniciar a palestra. Obrigada. Então, tá ótimo. Bom, meu nome é Márcio, eu sou cofundador e CEO da Embrastec. E a Embrastec é uma empresa especializada na fabricação de DPS, a gente só trabalha com DPS. Foi fundada em 1991, é uma empresa 100% nacional, temos mais de 700 modelos de DPS, como a gente só trabalha com DPS, a nossa missão é solucionar o problema dos nossos clientes. Em função disso, temos mais de 700 modelos aí de produtos. A nossa produção é muito verticalizada, a gente faz isso para controlar qualidade, então, desde a parte de injeção plástica, estampas de terminais e todo o resto da montagem, é tudo feito dentro da empresa. Isso nos deixa menos vulneráveis à parte de importação, né? O que a gente importa é só componente eletrônico que não é fabricado no Brasil, né? Bom, vamos ao que interessa. Nós temos um laboratório de alta tensão, é um dos maiores do Brasil, a gente consegue simular surtos de até 100 kA na onda 8x20, que eu vou falar um pouco dela, 20 kA na onda 10x350. Esse laboratório nos permite ensaiar todo tipo de DPS, então isso é bem interessante. Vamos lá. Proteção contra descargas atmosféricas. A norma 5419, ela teve a última revisão agora em 2015 e ela já está novamente em revisão. Ela saiu das 40 páginas praticamente que ela tinha para hoje quase 400 páginas. Ela foi dividida em partes. Temos a parte 1, que trata dos princípios gerais, a parte 2, que é muito importante, que é o gerenciamento de risco, a parte 3, que é o danos físicos à estrutura, ou seja, o próprio SPDA, o próprio Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ou seja, protege a estrutura. E a parte que nos interessa aqui, que é a parte 4, que é sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura, que a norma chama de MPS. O que é MPS? Medidas de Proteção contra Surtos. O SPDA, que é o que trata a parte 3, é basicamente o que todo mundo conhece, que é o para-raio, são os captores, as descidas, o aterramento. E as MPS, elas são compostas de roteamento de linhas, a equipotencialização e os DPS, que é o que nos interessa aqui. Quando a gente fala de DPS, apesar dele estar na norma na 5410 desde 2004, depois, em 2007, teve uma norma específica para fabricação, ensaios de DPS, as pessoas têm muitas dúvidas quando a gente fala em DPS. Como especificar, quais os parâmetros que eu tenho que analisar para especificar um DPS corretamente. Então, essa foi a minha ideia aqui, a gente trazer os principais parâmetros. Um deles é a classe do DPS, classe ou tipo, depende, a maioria das normas trata como classe. Então, a gente vai falar como que ele se classifica de acordo com a 5410, com a 5419 e com a 61643. A capacidade dele de exposição a surtos. O que é isso? É o tanto que ele pode receber de um surto e tratar esse surto. Então, também existe um parâmetro para isso, que é a corrente de impulso e a corrente nominal. Outro parâmetro importante, a tensão de corte, ou seja, a partir de quando esse DPS vai começar a atuar. E o principal de todos os outros parâmetros, é só para a gente atingir esse parâmetro, que é o nível de proteção. O nível de proteção é basicamente a tensão residual, ou seja, o que o DPS vai deixar passar quando ele atuar. Então, isso
é o mais importante quando a gente fala em DPS. E, por fim, a corrente de curto-circuito do DPS. Então, vamos lá entender isso. A norma dividiu os DPS em 3 classes, ou tipos, né? O classe 1 e classe 2, ele é para proteção da rede elétrica, corrente contínua ou corrente alternada. Ele é instalado em paralelo nos quadros gerais ou nos quadros de distribuição. E o DPS classe 3, ele é aquela proteção mais refinada, próxima ao equipamento. Então, ela vai proteger tanto a própria rede elétrica, mas as outras redes, dados, telefonia, CFTV, ou seja, todos os outros pontos de entrada de um surto nessa minha instalação. Então, vamos entender o classe 1. O DPS classe 1 ele é indicado para proteção contra descargas diretas. A 5419, na parte 1, ela chama essa fonte de dano S1 e S3. A fonte de dano S1 é essa que a gente vê aqui na casinha. Deixa eu só ver se eu consigo incluir aqui o... Pronto. A fonte de dano S1 é basicamente a proteção, a descarga direta que acontece na estrutura. E a fonte de dano S3, aquela descarga direta nos condutores, ou seja, nas linhas elétricas ou tubulações que adentram essa edificação. Então, esse DPS precisa ter uma capacidade mais elevada de exposição a surto. E a norma dá um mínimo para isso. Ele tem que suportar 12,5 kA de corrente de impulso. Lá na 5410, que ela diz que esse é o mínimo que ele tem que suportar. Aqui nós temos um problema. Por quê? Por exemplo, nós fabricamos DPS desde 1991. O mercado tratava muito DPS pela corrente máxima. E aí vem a norma e dá um parâmetro que é corrente de impulso. Aqui eu coloquei para a gente entender a diferença. Corrente de impulso, o DPS é ensaiado numa onda mais longa, que a gente chama numa onda de 10,350. É essa onda verdinha que a gente vê aí. Ou seja, a gente vai atingir quase 100% da corrente desse surto em 10 microsegundos. E ela vai cair a 50% disso lá em 350 microsegundos. Ou seja, é um tempo muito longo falando em exposição a surto. Então, isso exige muito mais do DPS. E eu coloquei aqui para a gente comparar a onda 8x20, que é a da corrente máxima. Então, no caso dos DPS da Embrastec, se eu pegar um DPS de 60 kA de corrente máxima, que eu vou aplicar nessa onda 8x20, ou seja, ele vai atingir lá 60 kA basicamente em 8 microsegundos, e isso vai cair a 50%, ou seja, 30 kA, já em 20 microsegundos, ou seja, duração muito pequena, muito rápida. Esse mesmo DPS, se eu aplicar na onda 10/350, ele vai suportar só 12,5 kA. Então é importante a gente entender isso. Como o mercado brasileiro tratava muito de corrente máxima, muitas vezes o pessoal, se não prestar atenção no que está especificado no projeto, pode chegar numa loja para comprar e falar, me vê um DPS de 15 kA, e não dizer que ele é 15 kA, classe 1, corrente de impulso. Então aqui a gente pode se induzir ao erro. Então é muito importante a gente entender essa diferença. Bom, aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, 12,5 kA é o mínimo para ele ser considerado classe 1, mas a gente tem outras opções, a gente fabrica ele com 20 kA de corrente de impulso, 25, 40, até mais. Existem fabricantes que têm até mais. Bom, classe 2. Classe 2 ele é indicado para descargas indiretas, ou seja, para os surtos oriundos de descargas indiretas. Portanto, é uma exposição, ele pode ter uma capacidade mais moderada de exposição a surto. E o que é descargas indiretas? A norma chama de fonte de dano S2 e S4. S2 é aquela que vai ocorrer próximo da minha edificação, que é esse desenho aqui.
seja, ela não atinge direto a minha edificação, a minha estrutura, mas ela ocorre nas proximidades. Fonte de dano S2. Fonte de dano S4, ela ocorre nas proximidades das linhas elétricas ou tubulações que vai adentrar a minha instalação, a estrutura. Ou seja, ela exige muito menos do DPS. E quanto que esse DPS tem que suportar para ele ser considerado classe 2? A 5410 também dá o mínimo, que é 5K, porém de corrente nominal, não é corrente máxima. É aquilo que eu disse que o mercado nacional estava acostumado, né? Nós vamos ver no próximo slide. Mas aqui tem um detalhe importante, que o DPS classe 2 também é destinado para outros surtos, que pode ser de origem em manobras da concessionária, em chaveamentos, ou seja, aqueles surtos que ocorrem independente de ter uma descarga atmosférica. Vamos lá. DPS classe 2, capacidade mínima, 5K de corrente nominal. O que significa corrente nominal? Ela também é naquela onda 8 por 20, ali a vermelhinha, ou seja, vai atingir o máximo, nesse caso aqui, 5Ka em 8 microsegundos, e vai cair a 2,5 Ka, que é 50%, em 20 microsegundos. Então, ela é muito rápida. Porém, a corrente nominal ele tem que suportar 15 aplicações. Ou seja, 15 eventos, 15 ocorrências de 5K. Geralmente, isso depende de fabricante para fabricante, mas, por exemplo, um DPS que suporta 5K de corrente nominal é um DPS de 15K de corrente máxima. Então, ele suporta uma aplicação de 15K, mas ele suporta 15 aplicações de 5K. O mais vendido no mercado é o de 45 de máxima, que suporta o quê? 20K de corrente nominal. Então, ele suporta 20 eventos, 20 aplicações de 20K. É aqui que a gente mede um pouco a vida útil do DPS. Então, além desse DPS mínimo que a norma exige, a gente ainda tem o de 5, 10, 15, 20 ou 25 de nominal. Bom, além então dos DPS classe 1 e classe 2, a gente tem o DPS classe 3, que é uma proteção mais refinada, e para proteger também as outras redes, telefonia, CFTV, voz, automação, parte de field bus, profibus, ou seja, todo tipo de automação, de comunicação de dados, controle de acesso, radiofrequência. Então, ou seja, você tem que proteger os outros pontos de entradas de surtos numa instalação. Então, não basta eu proteger a rede elétrica e achar que está tudo resolvido. Eu tenho que proteger o resto de par sólidos que adentram a minha instalação. Outro conceito importante que a norma traz é zonas de proteção contra descarga atmosférica. O que é isso? A gente tem a zona 0, ela se divide em 0A e 0B. 0A, aqui nesse desenho meu, é esse ponto, 0A, onde não tem nenhuma interferência do SPDA, ou seja, aqui eu não tenho atenuação nenhuma. Já 0B é esse desenho aqui, essa parte interna, que é onde já existe uma certa atenuação do efeito do meu SPDA. Então, aqui eu já não tenho risco de descarga direta. Eu tenho ainda incidência de correntes altas, porém não tenho a descarga direta. E aí eu tenho a zona 1, zona 2, zona 3, quantas forem necessárias. Por que isso é importante? Porque o DPS classe 1, ele é instalado na transição da zona 0B, ou seja, onde houve uma pequena atenuação do nosso SPDA aqui, mas onde ele vai adentrar a edificação. Então, é na transição da 0B para a zona 1, é onde eu vou utilizar DPS classe 1. Na transição da zona 1 para a zona 2, eu vou utilizar o DPS classe 2 e assim por diante. Quando a gente vai falar em proteção em MPS, lá no capítulo 2 da 5419, que trata do gerenciamento de risco, então imagina que eu já fiz esse levantamento, já fiz esse gerenciamento, e cheguei à conclusão que vão ser necessárias as MPS. Se não, morreu o assunto.
para por aí. Mas se sim, então eu tenho alguns caminhos a seguir. Primeiro, definir essas zonas de proteção. Depois, projetar um sistema básico de potencialização, ou seja, a interligação, deixar todo mundo no mesmo potencial. Depois eu vou projetar as zonas EPR1, as zonas EPR2, EPR3, projetar um sistema coordenado de DPS, projetar medidas adicionais de proteção. Por exemplo, eu tenho interligação de dados de imagina, 2 prédios na minha própria instalação. Eu vou fazer isso de fibra ótica, ou seja, a fibra ótica não conduz surto, então é uma medida adicional. Projetar medidas de proteção para os equipamentos que estão externos à minha edificação, que é a figura B12, e melhorar as interconexões entre as estruturas. Essa figura B12, nós vamos ver ela aqui agora. Aqui é um exemplo que eu tenho uma antena parabólica e ela está dentro da zona 0B. Está vendo? Ela está sofrendo uma atenuação do meu SPDA aqui. Tem um ponto aqui do SPDA, outro ponto aqui. Aqui é a 0A, onde não tem atenuação nenhuma. E aqui, essa antena, então, ela está na zona 0B, ou seja, eu não tenho risco dela receber uma descarga direta. E aqui está o DPS na transição da 0B para a zona 1, ou seja, um DPS classe 1. Eu tomei a liberdade de fazer uma alteração aqui e incluir nessa figura B12 aí um módulo solar. Então, é a mesma coisa, ó. Aqui ela está livre da descarga direta. Aí tem mais coisa para você levar em consideração, que é a distância, segurança, mas é só para a gente ter uma ideia do que é isso. Aqui nós dissemos que é projetar medidas de proteção para os equipamentos externos. A norma dessa figura eu incluí aqui para a gente fazer uma analogia. Que é muito importante porque ela deixa de ter o risco de descarga direta. Ela continua ainda expostas a grandes correntes, né? Porque aqui ainda não houve atenuação da zona 1. Então, esse DPS deverá ser classe 1. Bom, já definimos qual a classe que o DPS vai ter que ele vai ser utilizado, qual a atenuação que ele vai fazer, qual que é a exposição que ele vai poder ter, né? A exposição que ele vai ter a surtos. E aí eu tenho que definir a tensão de corte, ou seja, a partir de quando esse DPS passa a atuar. A norma me dá um mínimo. Ele tem que partir para passar a atuar no mínimo 10% acima da tensão nominal. O que significa isso? Então, imagina um local onde a tensão é 127, que é o nosso caso aqui em Ribeirão Preto. Então, 10% a mais, 140, DPS indicado 175. Imagina um local onde é 220. Então, 10% a mais, 242, geralmente, DPS indicado 275. Posso usar maior que isso? Sim, isso aqui é o mínimo. No mínimo, 10% acima da tensão nominal. Aqui eu coloquei um exemplo de um sistema fotovoltaico de 900 volts, mais 10% 990, DPS indicado 1000 volts. Bom, a partir daí, eu chego no parâmetro principal, que é o quê? Nível de proteção. O DPS vai ser exposto a um surto, aí eu já defini a classe que ele vai suportar, ou seja, qual a capacidade de exposição a esse surto, já defini a partir de quando ele vai atuar, e desde quando ele atuou, ele vai deixar passar alguma coisa. Esse é o parâmetro principal, que ele vai deixar passar, que é o que a gente chama de nível de proteção, que é basicamente a tensão residual, ou seja, que ele deixa passar quando ele atua. Ele tem um tempo de resposta muito rápido para perceber esse surto, atuar e fazer essa conexão com terra, mas passa-se, né, alguma coisa. E a norma nos dá esse parâmetro. Os DPS AC, ele tem que ser compatível com a categoria 2 da tabela 31 da 5410. Então, vamos lá. Para o sistema trifásico 220, ele tem que deixar passar, no máximo, 1.500 volts. Se eu tiver um sistema trifásico 380, 2.500 volts. Quando eu falo de corrente contínua do inversor, aí
o nível de proteção do DPS tem que ser compatível com a suportabilidade do inversor, ou seja, compatível com a tensão de impulso suportada pelo inversor. Então, vamos dar uma ideia aqui, um exemplo, um inversor que trabalha com 1000 volts. Se ele for da classe B, ele tem que suportar 6 kV. Essa aqui é a tensão de surto suportada por ele. Então, o DPS, a UP desejada dele é que seja bem menor que 6 kV, para que esse inversor não tenha danos. Os da Embrastec, por exemplo, em torno de 4 kV, o de 1000 volts. Mas até 6 kV está dentro do parâmetro. Ou seja, o ideal é que seja menor, né? Bom, dito isso, a gente vai para o próximo ponto que a gente tem que analisar no DPS, que é a corrente de curto-circuito. Principalmente para a corrente AC. A corrente de curto-circuito do DPS, normalmente, isso pode variar de fabricante para fabricante. Os da Embrastec é 5Ka. Ou seja, se eu tiver num quadro corrente de curto-circuito maior que 5Ka, eu tenho que colocar fusíveis ou disjuntores a montante desse DPS para proteger. Ou, se o disjuntor geral desse quadro onde o DPS está inserido tiver corrente superior a 100 amperes. Então, nesse caso, eu tenho que utilizar um DPS específico, né, dedicado para esse DPS. Quando a gente fala de sistema fotovoltaico, geralmente a corrente de curto-circuito é bem menor. Né? Como instalar? Bom, já sei classificar, já consegui os parâmetros, já entendi como que esse DPS vai ser, qual o DPS que eu vou ter que utilizar, e vamos entender como aplicá-lo, como instalar. A corrente alternada, geralmente o classe 1 vai no quadro geral, que a gente chama de QGBT, quadro geral de baixa tensão. Ele é instalado depois do disjuntor geral. Se esse disjuntor geral for maior que 100 amperes, aqui nós temos que colocar fusíveis ou disjuntores dedicados para o DPS. Se nós tivermos quadros de distribuição com mais de 10 metros de distância, a gente inclui DPS classe 2, ou seja, a gente vai fazendo um efeito cascata aqui, né? E, por fim, o DPS classe 3, dedicado ao equipamento especificamente. Tem algumas coisas importantes. Para DPS classe 1, os condutores têm que ser no mínimo de 16 milímetros. Para DPS classe 2, no mínimo 6 milímetros. A 5410 ainda fala 4 milímetros para DPS classe 2, mas ela está em revisão e vai ser alterado. Na 5419 já menciona 6 milímetros. E outro detalhe um pouco mais complexo, que os condutores que alimentam esse DPS, tanto do lado que interliga ele nas fases e ao aterramento, não deve ter mais que 50 centímetros. Quanto maior for esse cabo, maior aumenta a tensão residual. Normalmente, para cada 1 metro, eu aumento em 1000 volts a minha tensão residual, então isso pode comprometer a nossa segurança. No caso do sistema fotovoltaico, então, aqui nós temos o DPS de AC, né, interligando o inversor à nossa rede, grid aqui, e o DPS fotovoltaico protegendo aqui os condutores que estão vindo lá dos módulos. Se tiver mais de 10 metros, o ideal também, né, proteção próxima aos módulos. Então, tenho 2 DPS aqui utilizados. Aqui eu não levei em consideração se vai ser classe 1 ou classe 2, porque aí tem que ver aqueles outros parâmetros que nós falamos há pouco atrás. DPS classe 1 ou 2 para sistema fotovoltaico, ele tem uma característica um pouco diferente. Ele tem uma configuração de proteção interna que a gente chama de sistema Y de proteção. Basicamente é o seguinte, ele tem uma proteção no modo comum, ou seja, da linha para o aterramento, das 2 linhas para o aterramento, mas ele tem também uma proteção no modo transverso, ou seja, proteção entre as linhas. Isso aumenta muito a segurança porque diminui a nossa tensão residual. É importante que o DPS tenha algumas informações, né, gravada nele, que é a classe, qual a corrente que ele tem, corrente de impulso se for DPS classe 1, a corrente nominal se for DPS classe 2, e a tensão de corte dele.
Outra coisa importante quando a gente fala de DPS para corrente contínua em sistema fotovoltaico é que ele trabalha com uma tensão alta, vamos dizer aí em torno de 1000 volts, né? Tem tensões maiores, mas a desconexão no final de vida útil do DPS é um pouco mais complicada. Por quê? Por ser corrente contínua, ela não tem uma interrupção, ou seja, não passa pelo zero, que é o que acontece na corrente alternada. Então, a norma nos obriga a fornecer no DPS um dispositivo que garanta que no final de vida útil dele ele será desconectado. A gente chama isso de câmara de exceção de arco, ou seja, é um modo seguro para ele se desconectar, ou seja, garantir que no final de vida útil dele ele seja desconectado. Cada fabricante faz isso à sua maneira. O importante é que garanta que ele seja desconectado no final de vida útil. Nós temos aí, eu acho que batemos já 35 minutos. Eu vou falar um pouquinho da linha Embrastec, que a nossa linha é bem abrangente. Falei que a gente tem mais de 700 modelos, né? Mas nós temos a linha de DPS para corrente alternada, tem várias configurações, tem vários detalhes importantes. Todos os nossos DPS são encapsulados. Isso nos garante uma maior garantia. Tem que ser injetado, o gabinete dele tem que ser anti-chama, para no final de vida útil, se houver algum curto-circuito, ele não comprometer a instalação. Nós temos uma linha com várias tensões, várias correntes, todos atendendo a norma, a 61643. No Brasil, a gente ainda só tem a 61643.1, mas a EC já tem outros capítulos que a gente, inclusive, segue, apesar de não ter ela aqui no Brasil, mas é importante porque são requisitos de segurança. Nós temos ele tanto no formato monobloco quanto no formato plugável. Temos ele na linha fotovoltaica também, nos dois padrões, plugável ou monobloco. Todos eles têm essa possibilidade do contato auxiliar, que é para a gente monitorar a distância, um contato NA-NF, se ele tiver atuado, porque o DPS tem que ter a sinalização local, no mínimo, que ele está fora de proteção, que ele saiu, né, ou seja, que ele já atuou, mas ele pode ter esse contato auxiliar para ser monitorado à distância. Nós temos a nossa linha de caixa de junções, né, de junção, string box, em várias configurações já de prateleira, que a gente já monta, já tem estoque, mas além disso a gente pode montar de acordo com a necessidade. Basta nos passar a necessidade, qual a configuração, a gente, inclusive, a nossa equipe de engenharia ajuda a configurar isso para atender a melhor solução. Nós temos ainda DPS para iluminação pública, que é para luminárias LED. Temos ainda filtro de linhas com DPS incorporado. É bem interessante, seguindo uma norma que é a 16188, que é para filtro de linha. Temos uma linha de classe 3 que é bem vasta, tanto para parte de automação, parte de comunicação de dados, no formato RAC, padrão 19 polegadas, para radiofrequência, para dispositivos como no-breaks de grande porte, que os nossos DPS classe 3 são instalados em série, então aí eu preciso saber qual a carga, qual a potência. Então ele é instalado em série, nós temos DPS desde 5 kVA até 50 kVA instalados em série. Temos um lançamento interessante. Imagina uma planta, uma usina que eu tenho lá, sei lá, dá um exemplo, 100 string box instaladas e o DPS de uma delas atuou. Então, eu tenho aquele contato auxiliar para informar, né, um contato seco, mas se eu não tiver ali na minha planta um sistema supervisório, nós estamos lançando agora, em julho, um dispositivo que vai mandar um e-mail ou uma mensagem no nosso celular dizendo, olha, o DPS 3 da caixa 7 atuou.
Então, isso vai facilitar bastante para a gente dar manutenção e saber que esse DPS está fora do ar. A nossa linha é muito completa, como eu já havia dito, e a gente está lá à disposição para a nossa equipe de engenharia para desenvolver produtos novos, tanto na parte solar, né, quanto outras redes que também é importante, principalmente que integram junto com uma linha de Streambox, por exemplo, a comunicação de dados. Se eu tinha o meu inversor, ele tem lá uma porta internet, seja importante também proteger, para que o surto não venha por esse ponto. Acho que é isso, basicamente. Agora, vamos ver se tem perguntas, vamos tirar dúvidas aí do pessoal. Eu corri um pouquinho, que eu fiquei com medo do tempo não dar, acabou sobrando. Obrigada, Márcio. A gente está bem tranquilo aqui no tempo, mas a gente tem algumas perguntas, sim. Queria agradecer, né, a sua palestra, acho que foi bem técnica, bem focada, acho que é um conhecimento bem interessante, né, para a gente ter. A gente está focando bastante nessa área da segurança, né, então o DPS está aí para ajudar nisso também, né. Exatamente. Vamos para as perguntas aqui. O Bruno Santos está perguntando quando utilizar DPS para neutro e quando não é necessário utilizar, se é o caso. Importante isso. Quando você tem sistemas de aterramento, tem caso que o neutro já está aterrado, que é o sistema PEM, né? Ou seja, o neutro e o condutor de terra é o mesmo condutor. Então, ali eu não preciso de um DPS para neutro, para interligar esse condutor no terra que você já está aterrado. Acho que até tenho aqui uma foto disso. A apresentação está visível ainda? Tá visível. Uhum. Eu tenho uma foto aqui para isso. Para isso. Passou. Estou muito rápido com o meu... Pode ir tranquilo aí, a gente ainda tem um tempinho, então tá. Agora sim. Aqui nesse caso, o terra e o neutro, eles estão no mesmo, apesar de ter dois condutores, mas ele já está interligado. Então, eu não preciso utilizar um DPS aqui entre o neutro e o terra, por quê? O que o DPS fará no momento que ele enxergar um surto é interligar esses dois pontos. Se eu já interliguei aqui, não há necessidade. Mas imagina aqui nesse quadro, aqui é um bom exemplo. Nós tínhamos como se fosse um único condutor aqui, mas nós seguimos para o quadro seguinte, já com dois condutores. Então, nesse ponto aqui, eu já poderia ocorrer de ter uma diferença de potencial entre o neutro e o aterramento. Então, aqui é ideal utilizar um DPS também para o neutro. Um detalhe importante é a gente utilizar o DPS correto para neutro. Por quê? Quanto menor for a tensão de corte do DPS, menor será a tensão residual, menor é o nível de proteção dele. Então, se eu utilizar um DPS de fase no neutro, pode porque está acima de 1,1, né, a tensão nominal. Mas o nível de proteção será maior. Então, se eu usar um DPS específico para neutro, eu tenho uma tensão de corte menor. Por exemplo, nós temos modelos com 150 volts. A tensão de corte. Tensão residual dele, 700 volts. Então, ele dá uma proteção muito maior para o equipamento que estiver instalado. E ainda, sei lá, imagina que um carro bate, sei lá, no poste e cruza um cabo de fase com neutro. Se eu utilizar um DPS de fase, ele não vai perceber. Se eu tiver com DPS de neutro, ele vai perceber que tem uma fase, que houve aí uma tensão maior do que o neutro deveria ter, e ele vai jogar esse proterramento. Entendi, acho que está bem claro aí. Deixa eu continuar, dar uma olhada aqui nas perguntas. O Moncler está falando, o DPS da Stringbox é com arquitetura em Y. Seria aquele tripolar, né, que você mostrou ali anteriormente. Sim. E o DPS próximo aos módulos quando a distância for maior que 10 metros. Qual seria daí? Ele continua sendo, né, esse DPS para sistema
fotovoltaico, né, que é de corrente contínua. A única coisa é o seguinte, se aqui nesse ponto houver uma transição da zona 0B, imagina que esse módulo está na zona 0B, e aonde eu vou colocar o DPS aqui é a zona 1, ou seja, existe a transição da zona 0B para a zona 1, esse DPS tem que ser classe 1. Mas o formato dele ainda continua o DPS dedicado para o sistema fotovoltaico, né? Para corrente contínua. Né? Sim, temos várias perguntas aqui ainda, vamos lá. O Marco está perguntando se os DPS da Embrastec atendem à norma europeia EN 50539-11. Sim. Ainda não existe essa norma no Brasil, né? No Brasil nós só estamos com ela é NBR EC 61643-1. Ela é praticamente uma tradução da EC, por isso que ela chama NBR EC 61643-1, só que ela não atendia, como ela é de 2007, ela não atendia essa parte de DPS dedicado para corrente contínua com tensões mais altas. Então, quando a gente foi industrializar, a gente foi obrigado a seguir as normas internacionais, que até o Sérgio comentou ontem isso, né? Nós somos signatários da EC. Então, se nós não temos uma norma vigente aqui, a gente tem que seguir uma que atenda. E aí a gente utilizou a EN e a IEC também, que é a 6164331 e 32. Né? Então, ele tem que seguir. Justamente ao norte para se fazer o DPS, né? Para que não tenha problema e ele dê a proteção que se espera. Sim, até porque se tiver a criação de uma NBR, a tendência é ela seguir mais ou menos esses parâmetros que já existem em outros lugares, né? Que é o que acontece normalmente, né? Não adianta querer inventar muita coisa diferente do que já tem, né? Não, vai seguir. Ela já está em revisão, inclusive. A 1643 nacional já está em revisão. Então, é uma eterna evolução, né? As normas não ficam... Não é que ela perde a validade, ela vai evoluindo conforme a tecnologia evolui e as normas também evoluem. É inevitável. Então tá, mas a próxima pergunta aqui. Quando o inversor possui DPS integrado, por que utilizar o DPS externo? Isso aí acho que a gente já discutiu um pouquinho, né, nos outros dias, mas é um ponto que gera dúvida e até gera um pouco de discussão entre o projetista e o integrador, né? Que um quer colocar, o outro não quer gastar com isso. Qual a sua opinião, Marcos, sobre isso? Eu vou complementar o que o pessoal falou ontem. Ontem o Thiago falou isso, o Thiago da Camper falou, o Sérgio falou, e acho que o Pablo falou também. O que é importante? Algumas coisas. Por exemplo, se eu utilizar o DPS interno ao inversor, existem alguns riscos. Primeiro, dele não ter a capacidade para exposição a surto que eu posso ter ali naquele momento. Segundo, se esse DPS atuar, a manutenção um pouco complicada, porque eu vou ter que mexer no inversor, posso ter problemas com garantia, talvez eu teria que mandar ele para garantia, fico sem geração. Se ele for, sei lá, de fácil substituição, mas eu posso não ter ele disponível ali naquele momento para fazer essa substituição. E pior, que eu acho, nesses casos, por exemplo, se ele tiver a capacidade de exposição a surto adequada, ainda está razoável, eu posso ter problema de garantia, eu posso assumir esse risco. Eu assumo o risco de ter que tirar meu inversor e mandar para manutenção, assumo o risco de ter que mexer nele para substituir o DPS, assumir o risco. Mas e se o DPS que eu tivesse que instalar nesse ponto fosse um DPS classe 1? Geralmente o DPS interno ao inversor é classe 2. Então, aí esse inversor estaria naquela transição da zona 0B para a zona 1. Então, eu não poderia usar um DPS classe 2, eu teria que usar um DPS classe 1. Esse risco eu não posso correr. Eu estou correndo um risco que não está atendendo a norma. Então, é um problema sério. O Sérgio até comentou ontem. Norma, eu sou obrigado a seguir? Existe uma lei? Não é lei. Mas existem outras normas que, se eu não
por exemplo, a NR10, que eu sou obrigado a seguir, e se eu não seguir uma norma específica de uma instalação, do equipamento, e houver um dano, aí o Código do Consumidor pode me falar, mas vem cá, você não seguiu a norma? Aí sim tem força de lei. Então, isso a gente não pode abdicar, da segurança a gente não pode abdicar. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Esse DPS dentro do inversor, ele está apto a ser exposto à corrente de surto que eu vou ter ali naquele momento. Eu acredito que é muito mais interessante ele ficar como um ponto de redundância. Acho que aí sim aumenta a segurança. Isso não vai interferir muito pouco no meu payback. Não é um ponto crucial. E eu acho que é importante, inclusive, usar isso como ponto de vantagem numa venda. Eu estou concorrendo com quem não coloca. Mas aí você fala, olha, a minha instalação tem uma segurança maior, porque eu sigo normas. Então, acho que isso é um ponto de você ganhar o seu cliente, porque eu acho que o seu cliente está investindo num projeto que para durar 25 anos, ele quer aquele fornecedor que traga mais informações, que traga mais conteúdo. Então, acho que aí é o X da questão. Acho que esse ponto é o mais importante a se seguir. Eu concordo, né? Aqui na Pietra a gente sempre tenta passar isso para os integradores, né? Às vezes chega para a gente alguns kits com inversores que já vêm com a Springbox integrada, né? A gente sempre tenta conversar isso com eles, né? Até pela praticidade mesmo, né? Se tiver que trocar esse DPS, vai ter que ficar parado, vai ter que desmontar, desconectar tudo, né? E um DPS separado é muito mais simples, né? Não tem que parar toda a produção de energia, né? Isso sem contar esses fatores, né? De será que é a classe certa? Será que está com todos os parâmetros certinho, né? Então, a gente sempre também tenta negociar com eles, né? Para fazer da melhor forma possível que fique mais seguro ainda o sistema, se for o caso, né? Deixar isso redundante. Exatamente. E na manutenção, você ter, no caso do String Box, você poder desconectar para poder dar manutenção. Então, são vários Claro, fatores. e se comparar com o preço total do projeto, né, esse valor não é um valor muito significativo. Então, para que complicar, né, e todos esses problemas que pode ter depois, né, se acrescentar um DPS ali, não vai ser um gasto que vai prejudicar a venda, né, e no futuro vai ser bem mais fácil, realmente. Eu também acho, exatamente esse é o meu ponto. A gente tem mais uma pergunta aqui. O Marcos está perguntando, com relação aos DPS, há diferença entre dispositivos montados com varistor ou centelhador? Tem diferença. DPS, ele existe algumas tecnologias aplicadas. Ele pode ser a base de centelhador, a base de varistor, aí ainda tem para a classe 1 e classe 2, a gente ainda teria, caso com classe 2, a base de diodos supressores. Aí, para a classe 3, a gente ainda tem outros elementos de proteção, que pode ser tiristor e outros elementos ainda. Quando a gente fala DPS classe 1 e classe 2, o classe 2 sempre será varistor ou diodo supressor. A única coisa é que quando eu trabalho com diodo supressor, eu tenho uma limitação. Eu não tenho diodos supressores de corrente muito alta. A gente tem, inclusive, na Embrastec, até 20 kA. Já o DPS classe 2 à base de varistor, eu consigo chegar até 50 kA para o DPS classe 2. Já o DPS classe 1, ele pode ser híbrido, ou seja, ele tem o centelhador e o varistor no mesmo DPS. Ele pode ser só a base de centelhador, ou ainda a base de varistor. Porém, aí eu tenho uma limitação menor de corrente. Qual a diferença? O DPS à base de centelhador, o Spark Gap, o centelhador para corrente alternada ele é um pouco diferente, ele não pode ter gás, porque senão ele ioniza na corrente alternada, no caso, e ele não retorna em descanso, né? Então ele fica até desarmar uma chave anterior. E
Então, por ele ser um centrilador, ele é um pouco mais lento o tempo de resposta dele. Por ser mais lento, aquela tensão residual, né, o nível de proteção dele acaba sendo maior. Então, nós temos esse DPS só à base de Spargap, ele tem uma coordenação um pouco mais difícil com o DPS classe 2 que eu tenha num quadro próximo ou até no mesmo quadro. Eu teria que colocar um atenuador aí, uma indução para atrasar esse classe 2. O que a Embrastec tem? Nós temos o DPS classe 1 híbrido. A gente não trabalha com ele só à base de Spargap, justamente para já mandar ele coordenado com um possível classe 2 que eu tenha no mesmo quadro ou num quadro próximo. Qual que é a diferença? O DPS híbrido ele tem a capacidade de exposição a surto muito elevada em função do Spargap, somada à velocidade rápida do varistor. Uma média de tempo de resposta do Spargap é 100 nanosegundos. Do varistor é 25 nanosegundos, ou seja, ele tem 25% do tempo que o Spargap leva para perceber um surto. Então, ele consegue ter uma tensão residual mais baixa. Então, o DPS híbrido é isso, ele junta as duas formas de proteger, as duas tecnologias no mesmo DPS. Com isso, ele garante a capacidade de exposição a surto do Spargap, que ela é muito elevada, né, porque ela não se danifica fácil. Imagina que ela é um eletrodo e o desgaste disso é muito difícil, muito demorado. Já o varistor não, né, ele tem essa degradação mais rápida. Então, nós temos o DPS híbrido, que garante as duas coisas, e temos também o classe 1, só a base de varistor. Antigamente, a gente não tinha isso, porque o varistor não tinha capacidade de exposição a surto tão elevada. Isso foi uma evolução de uns tempos para cá, que passou a ter esse varistor também. Então, aí você consegue ter um DPS que pode ser exposto a uma corrente de impulso, porém, à base de varistor. É o que a gente chama também esses DPS classe 1 mais 2, porque eles têm a característica tanto para suportar corrente de impulso, quanto a capacidade de suportar corrente nominal. Então, essas tecnologias. Legal, acho que tem bastante coisa diferente, né? Cada caso tem que ser verificado para ver o que se encaixa melhor, né? Exatamente. Está recebendo bastante perguntas, acho que é um tema que o pessoal tem bastante dúvida. Deixa eu continuar aqui vendo as perguntas. O Bruno está perguntando: o DPS-CC na String Box deve estar acompanhado sempre de chave seccionadora para uma eventual substituição com segurança após atuação? Eu posso falar aqui pela Pieta, né, que a gente sempre projeta a String Box com o DPS e com a chave. O que teria para opinar sobre isso, Márcio? Exatamente. As nossas que a gente produz aqui também sempre tem, porque você precisa seccionar justamente para poder dar uma manutenção no DPS. Então, é imprescindível, né, que você tenha essa segurança. Imagina você trabalhar com o DPS sem ali energizado, é muito complicado. Então, por segurança, as nossas, inclusive, sempre tem um seccionador. Acho que isso daí não tem muita discussão, né? Sim, precisa ter a chave, né? Apesar que a gente, como a gente tem a nossa engenharia, às vezes o pessoal pede para a gente montar de acordo com a necessidade, às vezes a gente tem o pessoal solicitando, mas a gente não endossa isso, não. Nesse caso, acho que não tem muita escolha, né? A segurança, quando envolve segurança até do operador ali na hora de desligar o sistema, tem que colocar tudo certinho, né? A gente tem mais uma aqui. Se eu utilizar o DPS classe 2 externo ou inversor, não, deixa eu ver aqui. Se eu utilizar um DPS classe 2 externo e o inversor possuir um DPS classe 2 interno, como garantir a coordenação para que o DPS interno não atue antes do externo? Ficou claro, Márcio? Sim. Essa pergunta é interessante. Tem uma vantagem aí, vamos dizer assim. No caso que ele deu de exemplo, ele falou: se eu estiver utilizando um DPS classe 2 externo e a coordenação dele com o DPS interno inversor. Geralmente,
todo o DPS interno ao inversor, ele é de classe 2. Se ele é de classe 2, a tecnologia aplicada é varistor. O DPS utilizado externamente, ele vai ser classe 2 nesse exemplo que ele deu, os dois vão ter o mesmo tempo de resposta. Então, não há risco, porque como eu ainda tenho a distância, né, existe ainda ali uma impedância entre um e o outro, entre o inversor e a própria string box, e eles têm o mesmo tempo de resposta, não há risco do DPS do inversor atuar primeiro. Agora, se o meu DPS for classe 1, meu DPS externo for classe 1, é importante eu verificar qual a tecnologia dele, qual o tempo de resposta. Se ele for só a base de Spargap, eu posso sim correr o risco do DPS interno atuar primeiro. Mas nesse exemplo que ele deu, era classe 2, não teria risco, não. Mas existe ainda a impedância dos condutores, né? Isso tudo atrasa um pouco. Lembra que eu disse que a cada 1 metro eu aumento em 1000 volts a minha tensão residual? Em função do tempo de resposta também, que atrasa um pouco. Então, os condutores interferem e a gente acaba conseguindo fazer essa coordenação. Beleza, então esse DPS externo não traria nenhum problema para o sistema, né? É até uma segurança extra, né? É uma segurança extra. A gente, inclusive, tem casos projetos que, no mesmo quadro, inclusive de AC, no mesmo quadro a gente coloca DPS de redundância no mesmo quadro, com a mesma capacidade. Eles se ajudam, né? Então, vem um surto, o DPS que tiver primeiro, ele já vai atuar, o tempo de resposta é muito rápido, e ele ainda não chegou a descer a tensão residual para aquilo que é a expectativa, no caso lá, 1.500 volts do AC. Então, o outro já entrou, então eles se ajudam, né? É um paralelismo que não atrapalha, só soma. Você está aumentando a capacidade de exposição a surto desses DPS. Vamos então só para uma última, bem rapidinho aqui, que a gente já está quase chegando no tempo. Deixa eu ver aqui. Tem o fusível previsto na norma europeia dentro do DPS da Embrastec ou algum modelo, ou de algum modelo da marca? Então, o fusível que você citou ali, tem algum modelo de DPS que já vem com isso, ou o projetista que tem que ver se precisa de fusível ou não e colocar um fusível externo? São coisas diferentes. Eu acho que o que ele está perguntando, pelo que eu entendi, seria o ponto de desconexão, que a gente chama de dispositivo de proteção, que desconecta o DPS no final de vida útil dele. O DPS é a base de varistor, o final de vida útil dele é em curto, né? Como se uma chave fechada. Então, ele precisa se autodesconectar. Então, se o DPS não tiver isso internamente, você é obrigado a utilizar um fusível externamente, que é difícil de calibrar, inclusive. Mas os DPS em Brastec já tem, a gente chama isso de um modo, a câmera de extinção de arco, ou seja, ele se desconecta e ali a gente tem um dispositivo que interrompe esse possível arco no momento que ele estiver desconectando. É um modo seguro, né, de desconexão, é um dispositivo de proteção interno dele. Os nossos DPS, sim, já vão com isso. Legal, acho que foi bem bom. A gente teve esse tempinho a mais aí, já aproveitamos para fazer esse bate-papo. O pessoal estava com bastante dúvida, né? Então... eu corri um pouquinho com medo, mas foi bom, sobrou tempo. Foi bom. Conseguimos tirar bastante dúvida aí. Então vamos fechar aqui a palestra. Márcio, muito obrigada, tá, pela sua participação. A gente aqui da Pieta, do Summit Solar, agradece, acho que agregou bastante aí ao evento. Obrigada pela participação da Embrastec, tá aí desde o início, né? Desde o comecinho, quando a gente começou a convidar as empresas, que estão já junto com a gente. Valeu. Eu agradeço, vocês estão de parabéns, excelente o evento.